E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Evezel, sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos e hoje eu vou falar sobre os meus 10 livros clássicos favoritos. Então é isso aí, já vai fazendo tua lista para deixar aqui nos comentários que eu quero saber também. Antes de começar, deixa eu dar alguns recados para vocês. Primeiro, tá rolando uma promoção lá do Clube de Literatura Clássica que tá dando de graça o livro Paraíso Perdido, isso mesmo. Tu assina lá o plano anual, só funciona no plano anual, que é o plano Mecenas, e põe lá o cupom Quarto dos Gêmeos, tudo junto. É o segundo link na descrição para vocês verem bem certinho como fazer. A box desse mês é Romeu e Julieta, então vocês vão ganhar Romeu e Julieta e de brinde, usando esse cupom de graça, o Paraíso Perdido, que na minha opinião é o box mais bonito que eles já lançaram. E também me siga lá nas redes sociais para ficar sempre por dentro e ver as raridades que eu posto lá, né? Tem muitos livros raros e muitos eu posto lá nos meus vídeos, no Reels, no TikTok também, então segue lá. Então acredito que sejam esses os recados, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em 10º lugar, eu trago o autor que mais vai aparecer aqui, eu fiz a lista, tá? E vai mais aparecer aqui, que é o João Simões Lopes Neto, esse cara aqui. E, cara, ele desbancou nessa lista o Machado de Assis. O Machado de Assis não vai aparecer nessa lista, tá? Por incrível que pareça, não teve espaço para o Machado de Assis. Ele ficaria se eu fizesse um top 12, para vocês terem noção. Então, esse, em 10º lugar, né, o Casos do Romualdo, que é um livro de comédia. É um livro de contos e todos contos de comédia. Cara, eu tenho um vídeo falando só sobre esse livro. Esse livro aqui, ele me tirou muitas gargalhadas. É o livro, assim, que lendo eu mais ri na minha vida, sabe? Deixa eu ver que eu tô com o índice aberto. Isso que é o ruim de livros de contos, né? O cara não se lembra muito bem o nome deles. Um que eu tenho certeza que é o meu preferido aqui é um que se chama O Cobertorzinho de Mostardas. Então, leiam esse conto, ele já é em domínio público, né? Vocês podem ler na internet e vocês vão ver que é bom demais. E esse livro tem um ou outro conto que são mais fraquinhos, mas de resto, assim, é só conto pra tu dar gargalhada, tá, gente? Então fica aqui a recomendação desse autor, né? Esse grande autor, João Simões Lopes Neto, e do livro Casos do Romualdo. Cito que é um livro de comédia. Eu tenho um vídeo só dele também. Só procurar aí Evezel, Casos do Romualdo, que tu acha o meu vídeo falando só dele. Daí eu acho que no vídeo eu falo individualmente de cada conto, beleza? E essa cópia aqui é a primeira edição que foi lançada dele. E como tava muito detonada, nossa, aqui a lombada tava totalmente destruída, eu mandei encadernar, olha só que bonito ficou. Em 10º lugar, Casos do Romualdo. E em 9º lugar, gente, nossa, muita gente vai me crucificar agora, mas Don Quixote. Também comédia, né? Mesma pegada do Caso do Romualdo, livro para quem quer dar risada. Isso aqui é um épico, cara. Um épico onde a gente tem o Don Quixote, que ele é um velho, que ele lê muito livro de cavalaria, assim, romance de cavalaria, e ele acaba ficando louco. E ele acha que ele tá nesse romance e ele começa a falar, tipo, como se ele fosse um cavaleiro. E ele começa a pensar, na verdade, ele pensa, como é que pode ser o meu nome e tal. Fica dias pensando, Don Quixote. Mas eu preciso ter um cavalo. Qual que é o nome do meu cavalo? Tá Rocinante. Ele fica dias pensando, sabe? Mas preciso ter uma donzela também. Qual que é a minha donzela? Dulcinea. Ele cria tudo na cabeça dele e pra ele a Dulcinea existe, mas ela não existe. A gente vai ver uma... Cara, no segundo livro, né? São 2 livros. No segundo livro a gente tem uma cena com a Dulcinea, entre aspas, e o Sancho Panza. Cara, que é muito bom. E assim, ó... não é spoiler, cara. Eu vou só falar pra vocês verem como é engraçado. Tipo, a Dulcinea não existe, tá ligado? É a criação do Don Quixote. Ele fica falando dessa Dulcinea. O Sancho Panza era um cara que trabalhava pra ele. E ele promete que se ele entrar em aventuras com o Don Quixote, ele vai acabar dando ilha pra ele. Enfim, né? Posses e tal. Daí o Sancho Panza cresce o olho e vai junto. Então, o Sancho Panza, ele tá ali junto e tal... E o Don Quixote, a Dulcinea, que é de Toboso, vamos lá pra Toboso e tal, ver ela, a vila, né? Tipo uma vila de Toboso. Vamos lá que eu quero ver ela. E daí o Sancho, meu Deus, essa mulher não existe, cara, o que que eu falo? Daí o Don Quixote, você vê porque o Sancho Panza tinha mentido pro Don Quixote que tinha visto ela, isso no outro livro. E aí eles vão pra Toboso, e aí ele pensa, né, o Sancho Panza, não, cara. O que eu fui inventar de fazer isso? Ele vê a primeira mulher, aquela ali, a Dulcinea, em cima do cavalo. E o Don Quixote olha e fala assim, meu Deus, mas essa mulher é muito feia, não sei o quê. E daí o Sancho Panza fala, não, mas é que um mago enfeitiçou ela, porque tudo o que acontece é que o Don Quixote fala que um mago que enfeitiçou, sabe? Tipo, agora eu vou soltar meus poderes, eu não consigo porque é um mago enfeitiçou, sabe? Tudo funciona assim.
E aí o Don Quixote, não, meus olhos estão enfeitiçados, não consigo ver a real beleza dela. Cara, é muito engraçado. Só pra vocês terem uma noção. Então leiam esse livro. É clássico, atemporal e obrigatório para a vida de todo mundo, né? Então, fica aí a recomendação de Don Quixote, o 9º lugar dessa lista. E mais uma vez ele, gente, João Simões Lopes Neto, com o livro Lendas do Sul, tá? Aqui nas minhas mãos eu tenho a primeira edição desse livro. É um dos livros mais raros da minha coleção. É a única primeira edição, de fato, que eu tenho de Simões Lopes Neto. Cara, esse livro aqui, eu pensei em botar ele junto com Contos Gauchescos, né? Contos Gauchescos e Lendas do Sul, mas não, um livro é diferente do outro. E o Lendas do Sul, ele é tão bom que ele figura no meu top 10, sabe? Como eu falei, à frente de Machado de Assis, na minha opinião. Então, o Lendas do Sul, ele é um livro muito pequeno, como vocês podem ver, que ele tem 3 contos apenas, tá? Que é o Boitatá, é o livro que popularizou o Boitatá, bem dizer, sabe? Pelo menos aqui no Sul. O Negrinho do Pastoreio, nem se fala, é o livro que divulgou aí a figura do Negrinho do Pastoreio, né, do folclore do Negrinho do Pastoreio para o Brasil inteiro. E também, para mim, o melhor conto daqui, que é a Salamanca do Jaral, que é o maior conto, né, que é protagonizado pelo Blau Nunes, que é o nosso personagem principal de Contos Gauchescos. E é uma pegada mais de fantasia, sabe, esse livro, tem um pouquinho de terror, cara. E no final dele, tem tipo esqueletos, assim, de outros folclores, assim, tipo do norte, do nordeste, sabe? Então é bem legal, cara. Bem legal, ele dá tipo um compêndio ainda de outros folclores, sabe? Talvez ele quisesse escrever em uma segunda edição, né? Foi o último livro que ele publicou em vida, esse aqui em 1913, ele morreu em 1916. Então, pra mim, ele tava só, tipo, fazendo esqueletos ali pra ele escrever histórias desses outros contos, né? Lançar, tipo, um Lendas do Brasil, talvez. Ia ser muito show, né, cara? Mas, enfim, a escrita desse cara aqui cara, como eu falei, tá à frente de Machado pra mim, sabe? Pra mim é o maior escritor que o Brasil já teve. E aqui está o meu 8º lugar, Lendas do Sul. É um livro bem curtinho, leiam aí. E em 7º lugar temos Drácula, de Bram Stoker, o maior clássico do horror, né? E também um dos maiores clássicos aí do mundo. A figura do Drácula já é sabida pelo mundo inteiro, né? Fala Drácula, tu já sabe que é um vampiro e tudo mais. E, cara, a narrativa desse livro aqui também é uma aula de como criar uma história, uma ambientação com os personagens. Porque todos os personagens narram a história através de cartas. Ou a Mina, né, que é uma das principais protagonistas aqui, redigindo fonógrafos e tudo mais, sabe? Tudo em base de diário, cartas, enfim. É muito legal, cara. Aqui a gente tem a história do Jonathan Harker, que ele vai para Transilvânia fazer um negócio de um imóvel em Sussex, em Londres, com o tal do Conde Drácula. E aí o Conde Drácula é um cara todo bizarrão e tal. E ele até tem bigode no livro, ele tem as unhas grandes e tal, descreve todo ele e tal. E, enfim, ele taca o terror, é um vampiro, né, cara? Então ele vai pra Londres pra tacar o terror. E daí tem esse grupo do Jonathan Harker, da Mina, que é a mulher dele, do Quincy, que é um texano, Dr. Seward, e do mentor do Dr. Seward, que é o Van Helsing, pra mim o melhor personagem daqui. E eles vão caçar o vampiro, sabe? Então vale muito a pena a leitura disso aqui. E é esse o meu 7º lugar. E no 6º lugar temos Paraíso Perdido. E lembrando vocês que está rolando promoção lá no Clube de Literatura Clássica para o Paraíso Perdido. Essa não é a edição deles, essa é a da Martin Claret. Tô deixando aí na tela a edição deles para vocês verem que é muito linda. É a edição mais linda do Paraíso Perdido que eu já vi. Eles ficaram de me enviar, só que como não tinha em estoque, eu acredito que eles ainda estão imprimindo, ou chegou agora para eles, sabe? Eles vão acabar me mandando para eu ter a minha própria versão, sabe? Porque eu amo esse livro, como vocês podem ver, é um dos meus preferidos aí. E usem o cupom Quarto dos Gêmeos para assinar o plano anual que vocês vão ganhar de graça, tá bom? A edição do Clube de Literatura Clássica. Mas voltando para o Paraíso Perdido, de John Milton, esse livro é basicamente a história da Gênesis ali, dos primeiros capítulos da Gênesis, que é Adão e Eva, né? E a serpente sendo quem? Satanás, só que é protagonizado por Satanás. Então a gente vê toda a visão dele nesse livro, sabe? Paraíso Perdido, por quê? Porque o início do livro, bem dizer, é a guerra ali do paraíso contra
os demônios, né, os anjos que se rebelaram, encabeçado por Lúcifer aí. E aí tem uma frase muito boa dele, que é: reinar no inferno preferir nos cumpre a vileza de ser no céu escravos, né? Então ele achava que eles estavam sendo escravos lá no céu. Então mostra toda uma perspectiva dele, inseguranças e tudo mais. Vale muito a pena vocês lerem isso aqui. É um poema épico, é difícil de ler, em versos soltos, né? E vai mostrar toda a tramóia dele, dos outros demônios, para se infiltrar lá no Éden e tudo mais. Eles falam dessas novas criações de Deus, né, que são os humanos e tudo mais, como podem afetar Deus de alguma maneira. Então eles fazem isso por vingança, né, os demônios, mais precisamente Lúcifer, que é ele quem tem a ideia e ele que vai executar. E nesse meio caminho, a gente vê todas as inseguranças dele. E também tem várias partes ali que se passa no Éden, que é o anjo Gabriel, se não me engano, que vai lá e começa a conversar com Adão e Eva. Fala, ó, tem o Lúcifer, tá? Ele tipo ele fala, ele alerta eles, sabe, sobre tudo. É o anjo mensageiro. Então, enfim, vale a pena vocês lerem isso aqui. São 10 cantos, é um livro muito bom. E é isso, gente, o 6º lugar. E o 5º lugar não podia ser outro, a Eneida de Virgílio. Cara, épico, é isso aqui. Esse livro aqui são 12 partes, né, dele, e as primeiras 6 partes seriam a Ilíada, né, do Enéas, que é o nosso protagonista aqui, e as outras a Odisseia dele, né, a Eneida dele. Então, cara, vai começar com a Guerra de Troia mesmo, ali como se fosse a Ilíada mesmo. E, enfim, os gregos estão ganhando os troianos, o Enéas, ele é um troiano, e ele recebe auxílio divino para fugir. Então ele foge, ele põe o pai dele nas costas, que era bem velho já, pega o filho dele e também vai. Só que nesse caminho a mulher dele acaba se perdendo e morre ali. Enfim, cara, então o Enéas, ele tem que fazer a pátria dele, né? Tem que criar ali, conquistar um território e criar a pátria dele, que é Roma, né? A gente vai saber aqui que é Roma, é a Itália que ele vai. Enfim, cara, então tem toda essa parte de navegação e tudo mais, e de guerras e batalhas. Aí uma parte mais do personagem mesmo, assim, ele tendo que conquistar ali os territórios e tudo mais. Ele vai pro inferno. Minha parte preferida é quando ele vai pro inferno. Então a gente vê que, para quem não sabe, Virgílio, que é o autor aqui, é ele quem conduz o Dante pelo inferno, né, e pelo purgatório na Divina Comédia. Então não é à toa. Ele escreveu aqui o inferno também na Eneida, né, o Virgílio, e o Dante se inspirou muito no inferno dele para fazer o inferno de Dante, né, da Divina Comédia. Então é isso, gente, leiam. Essa tradução é muito boa, mas eu também recomendo aquela outra, que é do Manuel Odorico Mendes. Inclusive eu tenho a primeira edição dele aqui, que saiu no Brasil, tipo 1867, se não me engano, tá? Então leiam, vale muito a pena. E no 4º lugar, gente, Fausto de Goethe, livraço, e chega a ser meio afrontoso ele tá só no 4º lugar, sabe? Mas é que meu top 3 é muito bom mesmo. Cara, isso aqui, eu li recentemente o livro de Jó na Bíblia, eu até consegui fazer algumas comparações, mas basicamente em Fausto a gente tem Mefistófeles, que seria Satanás, né, cara? Ali desafiando Deus, falando que ele consegue corromper o Fausto, que o Fausto é um cara que ele já sabe de tudo e tal, que seria tipo um humano perfeito, digamos assim. É tipo bem parecido com o livro de Jó, né? Pra quem não sabe, o livro de Jó, Satanás desafia Deus e fala que ele consegue fazer com que Jó, que é o seu servo mais fiel na Terra, passe a não ser mais fiel a ele, né? Porque o Jó tem muitas posses e tal, tem uma vida muito boa, e ele vai tirar tudo isso de Jó, sabe? Ele acaba fazendo tudo isso e tal, e o Jó não se corrompe, né? Então, basicamente, o livro também é isso, mas ele é mais fantasia, assim. Então, a gente vai ver o Mefistófeles indo lá com o Fausto, fazendo um pacto. Então, Fausto faz um pacto com o diabo, né? Daí, ele é bem velho, ele acaba rejuvenescendo, ele tem um amor aí, tal, acontecendo. Mas o pacto é o seguinte, se o Satanás aqui, o Mefistófeles, ele conseguir apresentar algo novo, um conhecimento novo pro Fausto, ele vence, sabe? Porque o Fausto diz que ele já sabe tudo sobre... Ele é um alquimista, né? Ele sabe tudo sobre o mundo. E ele tá muito entediado. Então, é isso. Essa é a proposta dele. Daí o livro 1 é com esse grande amor, mas enfim, Fausto é velho. Ele já teve outros amores antes, né? Mas é bem trágica a primeira parte, tá? E aí a segunda parte é mais lúdica, assim.
Enfim, eu não vou entregar para vocês o final, mas é sensacional, apoteótico. Eu sonhei com esse livro, tá? Com a segunda parte dele. É muito bom mesmo, gente. Bem interpretativo, assim. Top 3, então. Começamos com ele. Um dos meus livros nacionais favoritos. Macunaíma, de Mário de Andrade. Esse livro aqui é sensacional, cara. Esse livro é muito bom. Macunaíma, a gente tem aqui o Macunaíma, né? Como personagem principal. E, enfim... A gente tem muito do folclore brasileiro aqui, cara. E o próprio Macunaíma, ele é uma síntese do brasileiro. Ora branco, ora preto, mas sempre dando aquele jeitinho de se livrar das coisas, entendeu? Aí a gente pode ter um pouco dos brasileiros mais justos na figura do Manape e do Jiguê, que são os irmãos dele, que o Macunaíma passa a perna, principalmente no Jiguê aí durante o livro inteiro, entendeu? Mas, enfim... Vale muito a pena, cara. Isso aqui tu vê que... Cara, é que assim, pra quem não sabe, o Mário de Andrade foi um dos maiores gênios, se não o maior que o Brasil já teve, tá? Ele fez o resgate do folclórico e indígena incrível durante toda a vida dele, de música até cultura, tá ligado? Ele tem livro que fala só sobre a música indígena. O cara é muito cabeça, meu. E ele botou tudo isso em Macunaíma. Então tu pega... Ah, eu não entendi o livro, porque tem que estudar mais a história, principalmente assim, folclórica, indígena do nosso país, cara. Que ele passa muito aqui. Muito, muito, muito. Não é à toa que as coisas acontecem aqui, sabe? Enfim, essa minha cópia aqui, ela é autografada pelo Mário de Andrade. Olha só que coisa linda. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olhem só que coisa linda, gente. Então, é isso. Meu top 3, Macunaíma, indiscutível, à frente de Fausto, à frente de Eneida, Paraíso Perdido, tá Macunaíma, cara. Livraço. E acima de Macunaíma temos outro nacional, Contos Gauchescos dele, Simões Lopes Neto. Esse cara aqui, gente. Meu, esse livro aqui é o melhor livro de contos que eu já li na minha vida. Tem os melhores contos que eu já li na minha vida. Os 2 melhores contos que eu já li na minha vida estão nesse livro. E, tipo, outros que figuram no top 10, sabe? Pô, 300 onças. Abre com esse conto. Vejam, tem audiobook aqui no YouTube desse livro incrivelmente narrado. Vejam, e tudo ilustrado também. Vejam, ou se não, leiam. Cara, é domínio público, vocês podem ler. Leiam, é obrigatório, cara. Obrigatório, principalmente tu que tá com alguma dificuldade na vida, tá pensando em desistir. Cara, leia 300 onças. Outro conto aqui, incrível, O Boi Velho. Meu, mostra a crueldade humana, sabe? E como fala o nome, Contos Gauchescos, são contos assim, claro, ele tem uma linguagem assim bem gauchesca, é difícil até para quem é gaúcho entender isso, sabe? É muito difícil de entender muitas coisas. Que é uma linguagem rebuscada e gaúcha e da fronteira, muitas vezes ali, enfim. Quem narra esses contos é o Blau Nunes. Na verdade, é um cara que está escrevendo, a gente vê isso no prefácio, é um cara que está escrevendo e ele conhece o Blau Nunes. O Blau Nunes narra para ele e ele vai escrevendo pra gente ler, entendeu? Essa é a pira aqui. Então quase todas as histórias são protagonizadas pelo Blau Nunes, ou são histórias que ele ficou sabendo de outras pessoas e tal, e tá contando para esse cara escrever. Essa edição aqui é grandona, assim, ela é toda ilustrada, são ilustrações coloridas. Muitas vezes, algumas são preto e branco, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a ilustração de 300 onças, do momento mais reflexivo do conto, né? Captou bem aqui, tem o cavalo, tem o Cusco, né, o cachorro. O Zaino, vamos falar, o Zaino, que é o cavalo, o Cusco, que é o cachorro. O Blau Nunes, com a pistola na mão. Detalhes incríveis nessa edição aqui, nessa ilustração. E aqui o Boi Velho, né, cara? O final do conto já, enfim. Grande ilustração. Cara, esse conto é muito curtinho, vale a pena ler. É o meu top 2 contos, tá? Tem a última pergunta, que é considerado um dos maiores contos de todos os tempos, é meu top 3, porque top 2 estão nesse livro aqui, Contos Gauchescos. Então, leiam. Só isso, leiam esse livro. E antes de eu falar do meu primeiro lugar, deixa eu falar para vocês das estantes da Evolukit. Vocês já sabem, né? Patrocinadora Master aqui do canal. E usem o cupom GêmeoS5 para um super desconto quando forem comprar as suas estantes da Evolukit. Vocês podem ver que eu tenho livros pesadíssimos aqui, ó.
e as estantes não envergam. Quantos anos eu tô com essas estantes já, gente? E não enverga nem um pouco. Isso que eu tenho aquela que a profundidade para a menor, né? Então ela aguenta menos peso. Cara, eu já cheguei a botar acho que 50 quilos em livro e ela ficou firme e forte, sabe? Para montar, então nem se fala. Essa linha montante deles aqui é sem igual, tá, gente? Uma ideia genial deles e não é à toa que faz tanto sucesso. Mais uma vez aí, Evolukit, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E obviamente o top 1 é A Divina Comédia, melhor livro que eu já li na minha vida. Esse livro aqui é sensacional, tem uma playlist inteira falando só sobre ele. Um dos vídeos mais vistos do canal é da Divina Comédia, é um resumo de 1 hora, um resumo. Eu conto toda a história da Divina Comédia, né? Em 1 hora, super bem ilustrado e tal. Mas basicamente, a Divina Comédia conta a história do autor, o Dante, que ele se vê perdido numa via, numa floresta. 3 feras diferentes, uma simbolizando um defeito, vem atacar ele, e Virgílio, que é o autor de Eneida, vem resgatá-lo, né? E amando de Beatriz, que é sua musa inspiradora. Então ele tem que atravessar o inferno, o purgatório com o Virgílio, e aí o paraíso ele atravessa com a sua musa, a Beatriz. Lembrando, o Virgílio ele era pagão, tá? Então ele não tem acesso ao paraíso, ele está no inferno, ele mora no inferno, no primeiro círculo, que é o limbo. Então o inferno de Dante é a parte mais lembrada, né? Que são os 9 círculos do inferno e tudo mais. Mas o livro é muito mais que o inferno, cara. O paraíso é a parte mais filosófica, assim, sabe? É muito filosófico o paraíso. O Dante era filósofo, né? O Dante, ele era um homem renascentista vivendo na Idade Média. Então, é isso. Leiam A Divina Comédia, é o melhor livro que eu já li. E top 1 dos meus clássicos favoritos. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de apoiar lá no Apoia-se, tá? O nome de todos os apoiadores e apoiadores estão passando aqui. Muito obrigado, pessoal, por acreditar no nosso trabalho. Não se esqueça de comentar o seu top 10 aqui, porque eu quero saber, beleza? Então o vídeo foi esse. Forte abraço e até mais!